Boa noite, maravilhosas. Olha eu aqui de novo. E eu trouxe uma pessoa muito especial para mim, que é a doutora Marcela. A gente vai bater um papo e vocês vão saber como a gente se conheceu. Mas antes disso, eu quero dar um brinde. Cada pessoa que vem aqui eu trago um brinde especial. E esse brinde é algo da roça. Tenho certeza que ela vai amar. Eu comprei de imediato. Aí, ó, trouxe um saco de pão, porque ela é raiz, e eu não vou mostrar a marca, porque eu não tá me patrocinando ainda. Mas aqui, ó, tenho certeza que tem um gosto de infância. Gente! Tem um gosto de Amei, infância. amei, amei. E olha que eu ia comprar. Hum, Daqui é chamado Pocazóide, né? é. E aí eu comprei esse Pocazóide essa semana, mas depois eu compro. Olha aqui que Olha presente. aí. Tem umas coisas bem legais aí. Eu gosto que aqui no nosso podcast Mulheres Reais mostrar que somos reais. Sim, Gostamos sim, sim. de que tudo que esteja ao nosso redor, que hoje, Mar, quando a gente fala de Instagram, fala da vida que levamos, as pessoas estão maquiando muito. Então, Sim, por isso que quando eu trouxe esse podcast Mulheres Reais, é para mostrar realmente que tem muitas mulheres que influenciam de sim, forma real. Você sabe que nosso Instagram é real, mostra sim. realmente o nosso dia a dia. Mas vou deixar a doutora Marcela se identificar, falar um pouquinho dela e depois eu vou dizer como a gente se conheceu. Seja bem-vinda aqui no nosso Obrigada. podcast. Olha, você é a segunda convidada, eu tenho certeza que vai gerar bastante fruto, porque você é uma Sim, mulher abençoada e sim. iluminada. Obrigada. Ah, Obrigada a todos. Obrigada por disponibilizar o precioso tempo para esse importante momento. Eu sou Marcela Dias, especialista em dermopigmentação paramédica, reconstrução de areolas, cicatrizes, mamas, estrias, manchas, vitíligos e olheiras. Estou aqui para transbordar a minha história, como tudo começou quando eu simplesmente tomei a decisão de fechar um estúdio simples em um bairro periférico e viver o extraordinário na minha carreira. Então, vem conosco. e outra coisa, é muito engraçado quando eu vejo Marcela, porque eu sempre falo para todo mundo o quanto eu tenho um orgulho da mulher que ela se tornou. Eu conheci Marcela há 3, 4 anos atrás, mais ou menos isso, não foi? E eu trabalhava, né, com uma pessoa que depois virou minha sócia na área de beleza. E eu não tinha salão, só cuidava na parte de gestão e marketing, lembra? Sim. Você é minha marqueteira preferida, lembra? E com isso, Marcela me chamou para fazer a micro, até porque ela tá. Essa micro aqui, ó. Ela tá precisando renovar minhas micro. Então, tanto a labial quanto as sobrancelhas, Marcela que cuida. E ela me chamou para ir pro estúdio dela simples. E ela disse: Você vai mesmo? Eu disse: Claro que eu vou. E você não acreditou, não foi? Mas você vai para o meu estúdio é em um bairro periférico, é no meio de uma ladeira. Você tem certeza? Ela, não, por que não? Estou aqui para poder lhe prestigiar. E assim ela fez. E outra coisa, eu botei o meu carro na parte de baixo e. Cosme de Farias? Isso. Cosme de Farias. E eu fui criada ali na Luiz Anselmo, por ali, então eu já conheço, né? E ela disse assim: é muito simples. Eu disse: Ó, Marcela, quando o nosso trabalho é um trabalho de qualidade, independente do lugar, você vai ter frutos. Mas olhe, esse lugar você precisa voar. Por que eu falei isso para Marcela? O tamanho do nosso sonho é o tamanho que Deus vai realizar. Então não adianta eu ser um excelente profissional e acreditar num pouco. E eu falei, ela fez um trabalho excelente. Eu disse assim, ó, esse lugar não é para você. Se você quer que as pessoas valorizem o seu trabalho, vá para outro local. Muitas vezes não é desmerecendo o bairro, não, mas as pessoas têm aquela ilusão que o serviço só é bom se for em um lugar mais caro. Sim. Me conte um pouquinho da sua história, mediante a isso, o que te motivou a sair e como iniciou todo esse processo para uma doutora Marcela Dias. O espaço é seu. Obrigada. Obrigada, Eli. Como você já citou, tudo começou no bairro periférico, no Cosme de Farias, no qual eu montei um estúdio de cílios, sobrancelhas, cílios e sobrancelha. No início eu era apenas o design da sobrancelha, depois passei a realizar a micropigmentação.
Mas um dia, uma paciente também me surpreendeu, que hoje eu cito como um paciente, mas na época era uma cliente, me surpreendeu informando que ela queria clarear o contorno dessas sobrancelhas. E eu disse, não tem como você clarear, mas eu vou buscar uma técnica para lhe permitir retirar essa dor que incomoda você. E quando eu descobri a dermopigmentação através da camuflagem estética, e comecei a estudar sobre essa técnica, que inclusive hoje apresenta inovações para inúmeras dores, como estrias, cicatrizes, manchas, e através daquele procedimento. Eu comecei a atender algumas poucas pacientes naquele local, mas identifiquei que o público que almejava esse procedimento, infelizmente, naquele local era escasso. E por isso eu decidi sair, tomar a decisão de fechar aquele estúdio e sair dali. E a partir daquele momento, daquela decisão sobre a minha história, sobre a minha carreira, eu pude viver o meu extraordinário. Mas antes disso tudo, há 13 anos atrás, a minha mãe, diversos momentos, todas as vezes que eu adentrava, né, o NOB, que é o Núcleo de Oncologia da Bahia, com a minha mãe, para realizar suas sessões de quimioterapia, minha mãe, em diversos momentos, dizia para mim, Marcela, você precisa ser enfermeira ou médica, você precisa salvar vida, como um dia eu salvei, e precisa impactar muitas pessoas. E eu disse para ela, fica tranquila, que eu vou desenvolver habilidades e procedimentos para entregar a cada uma dessas mulheres o sorriso de volta que um dia o câncer tentou ofuscar. Então, nesse caso, toda essa busca vem da sua mãe, né? Sim, sim. Eu vejo que você fala da sua mãe com um brilho nos olhos. Sim. Então, a sua mãe foi sua maior incentivadora. Mesmo ela não estando aqui mais, ela tá lá no céu, abençoando a vida de Marcela cada vez mais e deixando um legado. Marcela também tem uma irmã que está passando por um tratamento, né, Marcela? Sim. Mas, diante de tudo isso, eu pude ver que eu tive a oportunidade de me conectar com pessoas, com médicos especialistas e que passaram a pegar na minha mão e me direcionar, me referenciar como profissional qualificada e com expertise para entregar o resultado. E hoje eu posso realizar a reconstrução de areolas pós-cirurgias plásticas. Sou direcionada e referenciada por diversos cirurgiões plásticos, tanto na Bahia e também em outros estados, além de profissionais que não realizam esse procedimento, mas quando se depara com pacientes nas suas clínicas e vê que há uma necessidade, elas fazem questão de referenciar Marcela Dias para dermopigmentar essas pacientes. Então, para mim, isso é literalmente um presente, porque eu costumo dizer que toda essa carreira, ela foi galgada dias após dias com responsabilidade e com autorresponsabilidade, porque eu entendo que uma dermopigmentação, ela tem que ser feita na camada exata dérmica de uma pele, ela tem que ter os cuidados necessários, orientar aquele paciente para que ele retorne, e como eu sempre digo aos meus pacientes, o seu resultado é o meu resultado, e a sua camuflagem também será a minha camuflagem. Então, não é somente o paciente, mas há um conjunto, uma ligação entre o profissional e o paciente. E eu lembro, Má, que quando eu te chamava também para você me atender em casa, lembra naquele sofá? Marcela, vem aqui em casa. Então eu deitava no sofá, você fazia minhas sobrancelhas, fazia meu labial. Depois eu vim com shake. Sim. Você estava com um pouquinho acima do peso. Sim. Não foi? Estava um pouco acima do peso. Tenho certeza que nessa época a sua autoestima já não estava 100%. Tinha aquelas inseguranças. E, de repente, Marcela mudou. Não somente por dentro, mas por fora. Isso foi muito notável. Porque hoje a sociedade, ela é o que você vê. E as pessoas julgam. Essa semana, teve uma grande empresária que falou, você botou trança? Eu disse, coloquei, eu gosto de trança. Sim. Olhe, as pessoas não vão olhar para você como uma grande empresária. Aí eu peguei e falei assim para ela, mas não é as pessoas que têm que olhar minhas tranças e dizer se eu sou marginal ou se eu não sou. Eu não preciso mostrar o que eu tenho na conta bancária. E foi uma grande empresária da Bahia. E ela disse, a polícia quando tá na rua, a primeira coisa que mulher de trança ele para. Eu disse, não, você tá enganada.
Então, hoje, a questão de autoestima da mulher é muito difícil, porque as pessoas julgam seu cabelo. Você que trouxe aí pra mim esse mundo das laces. Depois conte sobre isso, porque as pessoas não sabem desse mundo das laces. Foi através das laces de Marcela que eu comecei a comprar as laces pra mim. Então, assim, hoje é muito difícil você manter um padrão de autoestima, porque as pessoas julgam muito. Julga se você tá acima do peso, julga seu cabelo, julga suas vestes. Quantas vezes a gente já trocou vestes? Muitas vezes. Já foi de uma marca que ela não me patrocina, então não vou falar dela também. Mas para comprar blazer, coisa mais barata, porque a gente sempre priorizou se vestir bem, independente do preço, né? A gente sempre buscou aquele precinho. Mas sobre essa questão de autoestima, o que foi que te impulsionou a mudar literalmente? Você pesava quanto você está? Qual foi todo esse procedimento? Na época, eu estava em média com 93 quilos, me sentindo muito cansada, fadigada, disposta, sonolenta. E eu vi a necessidade de mudar, porque eu estava vivendo naquele momento uma postura, um papel de transformadora de vidas. Então, eu precisava transformar a minha vida também. E foi quando eu comecei a ser acompanhada pelo médico maravilhoso, nutrólogo de excelência, o Dr. Vitor Rosa. Aham. Que, inclusive, você vai encontrar ele na Clínica Clivale toda Sim. quarta-feira às 13 horas da E tarde. eu também vou lá, viu? Ela me indicou, eu também vou lá. Ele é excelente e o Dr. Vitor começou a realizar meu acompanhamento nutricional e eu consegui reduzir 20 quilos do meu peso. Passei a ter uma qualidade melhor de vida. Dessa qualidade melhor de vida também eu passei a ser procurada por diversas mulheres que perguntavam o que eu estava fazendo para emagrecer. E eu pude mostrar para aquelas mulheres que eu não somente estava emagrecendo pelo fato de uma estrutura física, de um corpo perfeito, mas para me sentir melhor comigo mesmo. Passei a me envolver com atividade física, com outras pessoas, e por onde eu passava, eu passei a transbordar para cada aquelas pessoas que, além da atividade física, existia um ser humano que precisava se pertencer também. E por isso eu passei a me pertencer e transbordar pertencimento por onde eu passo até hoje. E dizer para essas mulheres, não somente olhe para o seu físico, mas olhe para a sua mente. Naquele momento também eu passei a tratar a minha mente como profissional que eu sou. E hoje, através de toda essa mudança, corpo, alma, espírito e físico, eu consigo também mudar, melhorar e transbordar na vida de diversas pacientes que adentram o meu consultório. E assim, essa amizade com Marcela, a gente não tá uma na casa da outra. A gente não se encontra, a gente não tem agenda uma pra outra. Marcela não tem pra mim, eu não tenho pra Marcela, a gente não se encontra. Mas assim, é um respeito muito grande. Quando ela precisa conversar, ela me liga, a gente fica horas. E essa evolução de Marcela é muito interessante porque as mulheres pensam que elas têm que se arrumar por causa de um homem, por causa da sociedade, mas primeiro eu, Para si mesma. pra si mesmo. Quando você se arruma e se pertence primeiramente para você, passa a amar você própria, depois você vai olhar para o outro. Eu costumo falar no meu treinamento que para você amar a Deus, você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Então começa por mim. Sim. Então, se eu não estiver bem, nada vai bem. Como é que eu posso socorrer uma pessoa se eu não estou bem? Sim. Eu vou paralisar. Muitas pessoas não sabem que naquele momento de emergência, vamos lá, que ela veio ser assaltada ou que uma pessoa precisa dela, se ela não estiver bem, ela trava. Ela pode conhecer todo o procedimento, porque uma mãe, quando está com uma criança com engasgo, ela pode conhecer o procedimento, mas ela trava. Porque ela está com aquele emocional aflorado. Mas com isso também, Marcela, você teve muitas pessoas que ficaram no meio do caminho. Sim, Muitas sim, pessoas que inicialmente juntaram, né, com você, viu sua evolução, queriam te puxar e que você se decepcionou muito. Sim. Mas também tiveram pessoas que você mudou a vida delas. Então conte esses dois fatos Sim. aí pra gente. Esse podcast está muito surpreendente. Eu me lembro que quando eu tomei a decisão de sair do primeiro estúdio, daquele bairro, do Cosme Farias, eu me recordo que eu decidi alugar uma sala com equipe com 4 pessoas para montar
uma sala muito mais confortável, em um ambiente mais centralizado, que foi a Avenida CM. Mas depois que eu investi um valor bem alto, que para mim no momento, eu fui surpreendida que você investiu porque você quis. Infelizmente, você não pode mais estar aqui constantemente como você desejava. Então, eu vi que naquele momento eu tomei uma decisão de fiz o investimento de forma inesperada, sem calcular os riscos daquele investimento. Fiquei decepcionada, mas eu também entendi que nunca devo perguntar a Deus o porquê, mas perguntar o para quê que tudo isso foi permitido. Naquele momento eu tive experiência, eu aprendi o porquê de você, antes de qualquer decisão, você tem que analisar todos os riscos. A partir dali, eu fui para um consultório, montei um consultório individual meu, mas um ano depois, eu senti a necessidade de que eu não podia transbordar somente, eu não podia transbordar sozinha. Precisava transbordar em conjunto, em equipe e com outras pessoas. E passei a me conectar com outras pessoas, fechei meu consultório por uma decisão, justamente para me conectar a clínicas e passei a me conectar com clínicas de cirurgias plásticas, médicos oncologistas, médicos cirurgiões plásticos, ginecologistas, mastologistas, enfim, passei a me conectar com outros profissionais que seguraram a minha mão e junto passamos a construir uma jornada. Mas uma jornada diferente, uma jornada que eles hoje referencia a Marcela Dias como especialista que reconstrói vidas. Porque a reconstrução de areolas para uma paciente pós-mastectomia ou uma paciente pós-cirurgias plásticas que teve uma areola necrosada e se vivenciou essa dor, é uma transformação de vida. Essa semana, tem mais ou menos uns 3 dias, eu recebi uma paciente no meu consultório com uma dor de diversas manchas na sua perna. Ela disse para mim, Marcela, eu já tentei todas as formas, todos os tratamentos. Eu disse para ela, segurei nas mãos dela e disse assim, eu posso te ajudar. Esse paciente desabou em lágrimas e eu entendo que para ela era uma dor, mas Sim. para mim é uma transformação de vida. Então, muitas pessoas passaram pela minha vida, eu agradeço a Deus por isso. Umas ficaram no meio do caminho, mas eu continuo me comunicando, mas poder ajudar estendo as minhas mãos, mas outras resolveram seguir comigo e por um poder de decisão, eu percebi que a outras pessoas eu pude assegurar as mãos. Então, hoje eu sigo com diversas pessoas na minha jornada, em cada local que eu passo, como você também, Eli, é uma pessoa que passou no meu caminho, ficou e permanece comigo nessa jornada maravilhosa. Eu me lembro que você olhou para mim assim, Marcela, quando você disse, me lembro que você já via essa Marcela de hoje. Sim. Você já via essa potência de hoje e eu não conseguia enxergar. E quando você disse para mim, você precisa sair daqui, precisa sair desse estúdio, ir para um outro local. E que você me disse o quê? Eu não tenho dinheiro, Eli, como é que eu vou fazer isso? E naquele momento eu olhei as suas palavras como improváveis e impossíveis. Mas ao mesmo tempo eu quero dizer para você, existe um Deus acima das estrelas que pode fazer tudo acontecer. E por essa razão eu confiei, acreditei, depositei o meu sonho diante desse Deus. E aquelas palavras suas, elas tornaram realidade. Fechei aquele estúdio, mas não fechei por simplesmente paralisar. Mas eu precisei fechar para viver um novo voo muito mais alto e extraordinário na minha vida. Hoje, Marcela Dias, ela palestra, Marcela Dias ministra cursos, transborda em pacientes, tem conexões diretamente com cirurgiões, com médicos que hoje segura nas minhas mãos. Hoje, Marcela Dias vive um momento muito forte e potente da sua vida, mas que eu não posso ainda abrir nesse exato momento. Acabei de palestrar recentemente, nesse final de semana, em um congresso que também, depois desse congresso, as agendas que estavam assim passaram a ficar assim, então foi tremendo demais. Eu só tenho a agradecer a Deus, primeiramente a Deus, sim, porque todas as coisas que têm acontecido, eu me lembro que no dia 27 de maio de 2023, eu desenhei um mural de sonhos, eu montei um mural de sonhos. Eu colei os locais que eu queria chegar, eu colei as especializações que eu queria realizar, os profissionais que eu queria me conectar, e hoje eu estou vendo tudo isso acontecendo. E quando eu colei, eu montei aquele mural de sonhos,
Eu não postei esse Moral de Sonhos nas redes sociais, não mostrei para ninguém, mas eu guardei, porque depois eu vou postar esse Moral de Sonhos com as realizações deles. E naquele momento que eu montei aquele Moral de Sonhos, mas eu montei o Moral de Sonhos diante do improvável, diante do impossível. Montei o Moral de Sonhos mesmo sabendo que minha conta bancária não ia ter como galgar todos eles. Mas existe um Deus, como citei para vocês, acima das estrelas, chamado um Deus do impossível, que tem feito cada um daqueles sonhos. Eu me lembro que cada vez que eu tiro aqueles sonhos, os sonhos do mural, eu disse obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Eu somente tenho a agradecer. Me lembro que eu coloquei no meu mural de sonhos, pra você ter uma noção, eu coloquei no meu mural de sonhos um microfone. E nesse microfone eu coloquei palestra. Mas não era apenas uma palestra, não apenas em qualquer local. Eu queria palestrar em um grande congresso. Aconteceu. Eu coloquei no meu mural de sonhos o desenho do o carro, a marca, a cor e o ano. Ganhei. Glória a Deus. Eu coloquei no meu mural de sonhos especializações, porque a todo instante eu passo a realizar especializações, porque o meu desejo é entregar o melhor para você e todos os meus pacientes. E todas as minhas especializações, eu estou vendo assim, as coisas acontecendo de forma tão natural. Inesperadas, né? E Porque natural. Deus... E assim, tem dia que eu acordo assim, meu Deus do céu. Um desses dias aconteceu na quinta-feira, quinta-feira ontem. Eu participei de uma reunião, não postei nada nas minhas redes sociais. Ontem eu estive ausente o dia inteiro, eu só postei mesmo o meu café e me ausentei, porque eu precisei fazer parte de uma mesa diretora para um próximo evento que eu estarei participando. E naquele momento, daquela reunião, vivendo todo aquele transbordo, eu disse assim, Senhor, somente o Senhor faz essas coisas. Hoje eu olho o seguinte, eu não tenho um padrinho para padrinhar a minha jornada, padrinho para padrinhar os meus negócios, padrinho para padrinhar os meus sonhos, mas eu tenho um Deus. Que ele é o necessário, ele é o necessário, ele é o suficiente sobre todas as minhas coisas, todos os meus sonhos. E esse Deus, ele tem feito coisas grandes. E eu sempre digo para todos, por onde eu passar, Marcela, eu fali, Marcela, eu não consigo, Marcela, é difícil, Marcela, é complicado. Eu disse, porque nada na minha vida foi fácil. Não foi fácil eu chegar até aqui, não foi fácil eu viver experiências e não foi fácil também eu adquirir a expertise que eu tenho hoje, a experiência que eu tenho hoje e entregar resultado a cada um dos meus pacientes. Não foi fácil. Não foi fácil quando eu bati nas portas e ninguém abriu. Não foi fácil. Também não foi fácil quando eu recebi diversos não e olhei para mim e desacreditei que eu podia vencer. Não foi fácil. Mas foi necessário para que eu pudesse hoje viver tudo isso. E assim, ó, Marcela, as pessoas elas não têm noção quanto aperto a gente já passou. Quanto espaço de vida saudável já abri. Quantas traições. E quando a nossa conta tava o quê? R$10, 0, tal, para pegar o Uber. Marcela, você vai para Salvador, vamos fazer aqui a vaquinha. Então, assim, as pessoas elas não têm noção do que a gente passa diariamente. Elas não têm noção que, às vezes, você não tem nada na conta. Às vezes você tem, às vezes você não tem. Mas tá tudo certo. E tá tudo certo porque a gente glorifica, a gente não fica em redes sociais Sim. lamentando. Porque isso é o erro, mostrar tudo. E eu percebi que você antigamente mostrava demais. E hoje você já não mostra tanto. Me conte por que isso. Olha, eu me recordo que um respirar eu compartilhava. Muito. Conquistas eu compartilhava. Realizações eu compartilhava. E hoje eu entendi, eu me lembro que na virada de 2023 para 2024, eu tive um momento muito especial com Deus na minha vida. E eu entendi que muitas coisas estavam para acontecer, outras coisas estavam sendo impossibilidade de acontecer, porque a gente não está no coração de ninguém. E eu entendi que eu precisava me calar mais, viver mais no silêncio e guardar mais os meus bastidores. E como você acabou de citar, a gente não pode não estar 100% bem, mas está tudo certo. Tá tudo certo. A gente pode não ter tudo, mas está tudo certo.
Sua conta bancária pode não estar transbordando, mas está tudo certo. E ninguém precisa saber. Exatamente. E naquele momento que eu entendi aquilo, eu disse assim, Senhor, comecei a viver várias coisas na minha vida, várias realizações. Me lembro que na primeira semana de janeiro, logo depois do dia 4, depois do dia 4, lá, a primeira semana depois do dia 4, eu fui surpreendida com 3 conexões que mudaram a minha vida. 3 conexões que estavam no meu mural de sonhos e que ninguém poderia saber. Eu fui surpreendida também com a oportunidade em uma grande instituição de cirurgias plásticas que também ninguém poderia saber, mas eu tinha que viver, viver o sonho, porque o sonho foi feito para viver. Milagre a gente não se explica, milagre a gente se vive, então por isso eu preciso viver. Então aquilo eu precisei guardar. E cada momento que eu guardava, as coisas começaram a acontecer em uma velocidade tão forte que eu não conseguia mais conter. E cada momento que eu chegava em casa, era uma mensagem nova que eu recebia. Marcelo, o próximo compromisso. Marcelo, o próximo compromisso. Disse a importância de nós guardarmos os nossos sonhos para revelar na medida, na proporção exata que as pessoas precisam saber e no momento exato. E assim está acontecendo. E as coisas que eu posto para você hoje são coisas que já estavam nos meus bastidores há muitos meses. Antigamente você postava antes de finalizar. Isso deu muito errado? Sim. Eu postava como estava no som, quando estava na base, sendo preparada para gerar. Então, ansiedade de contar. Ansiedade. E hoje eu só posto depois que gerei, depois que a criança nasceu, que já está grande. Aí eu disse, agora está a criança. Exatamente. Como eu trabalho muito com redes sociais, antigamente eu postava tudo. Tudo. Só que eu aprendi, né? A vida me ensinou que nem tudo pode ser mostrado. Porque quando você mostra demais, as pessoas, elas julgam muito. E você, às vezes você pensa que está fazendo algo positivo e ali pode gerar negativo. E, Marcela, nesse tempo, né, da sua caminhada, você sofreu muito, né, que eu acompanhei. Muitas pessoas desacreditaram de você. Até por ser uma mulher negra, você sempre foi posicionada. Sim. Essa sua forma de falar, você sempre teve, você sempre buscou conhecimento. Você foi uma mulher que sempre soube se vestir muito bem. Você não andava com qualquer pessoa, você não falava com qualquer pessoa, porque você tinha um objetivo claro. Sempre você sabe. Seleta. Sempre. As pessoas às vezes pensavam, ela é muito metida, é coisa. Não. Você tem que andar com pessoas que te façam crescer. Tem muitas pessoas que estão falindo, tem muitas pessoas que estão doentes. Estão andando com pessoas que, no lugar de não te colocar... Não vive o seu mesmo propósito. Não vive. Então, Deus, ele une pessoas com propósito. Mas você tem que saber escolher. E falando assim de uma mulher empoderada como você é, uma mulher real. Isso, às vezes, prejudica muito na nossa casa. Por quê? Quando você é uma mulher muito pra frente, como eles dizem, né? Uma mulher muito pra frente, uma mulher que quer demais. Eu já ouvi dizer muitas vezes, né, na minha casa, ah, você quer demais, você quer de tudo, você quer abraçar o mundo. Pra que isso? Pra que isso, Eliane? Vai mais devagar e tal. E você voou. Só que muitas vezes, quando você voa, não te acompanha. Mas você tem que ter aquele jogo de cintura, porque você sabe que Deus, ele tá te dando forças. Como é que você, né, indica para as mulheres que estão passando por isso, que às vezes, não estou dizendo que é seu caso, mas às vezes não tem um companheiro que te influencie, um companheiro que te coloque lá na frente, porque às vezes você chega em casa tão para baixo, você só quer um carinho e dizer assim, você vai conseguir. Amanhã eu vou lutar para que você consiga. Eu lembro que você andava de Uber ou andava de ônibus. E você disse, eu vou conseguir dirigir, eu vou ter o meu carro. E você sempre falou, eu vou morar em Vilas, eu vou morar em Lauro de Freitas, Eliane. E assim, eu tô vendo que Deus, ele tá realizando as coisas na sua vida, porque você batalhou sozinha. E é muito bom falar isso. Ela batalhou sozinha, com Deus ajudando ela em tudo. Então, nossa conexão, minha e de Marcela,
né, iniciou, onde eu pude mostrar, né, viver o processo de Marcela. Quando Marcela estava em Cosme de Farias, quando Marcela foi para a Avenida CM, quando Marcela estava com outros lugares, com outras conexões. E o bom é que ela nunca perdeu a humildade. E isso é muito legal. E sempre quando eu estou em uma palestra, de um treinamento, eu mostro, ela nem sabe disso. Eu pego, abro o Instagram dela, eu disse assim, eu pude vivenciar quem era a Marcela. Eu tenho um orgulho. Eu não sou uma pessoa que ligo para Marcela para pedir nada, nem favor. Não é porque eu sou uma pessoa orgulhosa, mas eu sei que no tempo de Deus ele vai preparar todas as coisas. E eu tenho certeza, Marcela, que tudo que você está vivenciando, né? Quando você fala da sua mãe, você se emociona, porque você queria que ela estivesse aqui, Sim, sim, vendo, ó, mãe, onde eu cheguei. sim. Às vezes a gente quer contar para alguém e não pode contar para ninguém, porque não tem aquela pessoa que fala assim, filha, eu tô com você aqui. E eu sei muito bem o que é isso. Mesmo estando minha mãe viva, eu sei muito bem a falta de uma palavra amiga de uma mãe. Eu costumo sempre dizer assim que eu aprendi uma palestra de casais. Me ame como eu sou e eu serei quem tu queres. Nós não teremos ninguém do nosso lado na fórmula certinha, exata, como a gente deseja. A gente não vai ter o homem perfeito, nem e o homem também não vai ter a mulher perfeita. Exato. Somos seres humanos formados com inúmeros defeitos, porque perfeito somente é Deus. Mas a orientação que eu dou para todas essas mulheres é que procure entender o outro, não mulheres e homens também. Procure entender o outro, procure ensinar o outro e ensinar de forma como é que ele tem que se posicionar. Eu me lembro que quando muitas vezes eu viajava com meu esposo e aí ele, quando ia realizar alguma mídia, algum vídeo, ele de novo, toda hora você tá com a câmera, você não tem privacidade, você não se cansa. E eu disse para ele, teve um dia que eu sentei com ele e disse assim, olha, esse é o meu trabalho. Essa é a minha forma de comunicação. A minha forma de venda, de falar com o meu público. Não tá bom para você? Não pode estar bom para mim. E disse a ele, você precisa entender. A sua forma de comunicação é outra, é outra. O seu público é outro. Você não precisa lidar com a câmera o tempo inteiro. Porque o seu público geralmente vai até você, mas o meu público não. E a partir dali ele começou a entender e aceitar. E eu passei que ver que quando eu falei assim, vamos fazer um registro, aí ele já ficava fechado, travado. Hoje ele já sorri. E eu falava assim, vamos fazer um vídeo. Ele começou a ficar participativo. Então eu aprendi a entender que me ame como eu sou, e você quem tu queres, a partir do momento que você me ensina como eu devo proceder. Então, ninguém vai ter a fórmula perfeita, mas a fórmula, para ser formulada, ela depende de você. Exatamente. E isso é muito grandioso que você está falando, é que muitas mulheres, elas não sabem lidar com isso. As redes sociais, eu lembro que suas redes sociais era muito simples, era mais só os cílios, sobrancelha, e você deu um up gigantesco sua rede social hoje, né? Sigam, por favor, Marcela Dias, que a rede social dela, para as pessoas profissionais que estão iniciando, quer deixar as redes sociais realmente de uma forma atrativa, ela realmente conseguiu compilar tudo nas redes sociais e deixar, ó, maravilhoso. E eu fico lá stalkeando de parabéns, gostei, olha esse vídeo que você está colocando e tal. E quando eu conheci Marcela, ela não tinha toda essa questão de marketing, ela me chamava da marqueteira, porque eu sempre trabalhei muito com marketing. E hoje, quando eu vou postar algo, ela disse, Lio, hoje não é o dia de eu postar isso. Eu disse, mas tá ousada essa mulher. Hoje não é o dia. Hoje eu só vou falar do congresso. Eu disse, tá bom, Marcela, você tá certíssima. Eu me lembro que assim, eu recebi vários convites e esse mês foram os meses de diversos compromissos. Na primeira semana, né, estamos já na primeira semana, eu tinha alguns compromissos, eu tive que passar sobre aqueles compromissos. Na segunda semana, eu tive palestra em uma faculdade grandiosa daqui, que foi a FTC,
para falar sobre a reconstrução de areolas em pacientes oncológicas. Na terceira semana, eu tive o congresso. E agora, na última semana, quarta, eu tive o podcast. Então, a gente trabalha, de fato, trazendo o público para cada momento. Porque se não postar tudo, todos os compromissos de um momento só, nem o público vai interpretar a minha linguagem juntamente com eles. Exatamente. Então, por isso, a gente tem que aprender mesmo a administrar. Hoje também eu tenho uma empresa que cuida também da minha rede social, que cuida também dos meus negócios e que me ajuda nessa empreitada de transbordar na vida do outro. Porque eu sozinha não consigo abraçar o mundo. Pode falar o nome da empresa, né? Até se vocês quiserem contratar também. A empresa é a Pamela Souza, né? Você pode procurar o Instagram dela. É a Pamela Souza, estrategista digital, gestora de marketing e publicidade. Então, assim, é uma pessoa que, de fato, a empresa que pega nas minhas mãos literalmente, me direciona e me faz eu respirar. Porque antes Marcela postava, Marcela Você administrava, editava os vídeos. Aí ela diz assim, peraí que eu tô editando. Era uma Meu loucura. Deus. Eu falei assim, meu Deus do céu, que loucura é essa? Então, assim, hoje eu costumo viver o que se fato me pertence a viver. Ou seja, atendo os pacientes, acompanho esses pacientes. Tenho a minha assistente direta que recepciona, faz o primeiro atendimento e logo em seguida transmite para mim para fazer o atendimento técnico, porque ela faz o atendimento administrativo. Então, ou seja, hoje eu vivo, de fato, consigo respirar e viver cada um transbordando no seu devido lugar. É isso aí. Exatamente. E até para a gente finalizar, quando eu criei esse podcast, Mulheres Reais, foi assim, ó, de repente, eu fui chamada para um podcast e a pessoa que me entrevistou, ele me entrevistou no salão e teve até um alcance bem legal. Foi muito simples. Teve um alcance bem legal. Eu disse assim, por que eu não trazer mulheres que influenciam? Eu quero trazer mulheres reais, histórias reais. Eu quero que essas mulheres contem as histórias delas aqui no podcast e que as outras que estão assistindo, como você, se identifiquem e dizem assim, eu posso. Se Marcela chegou, porque não foi fácil. Se a Eliane chegou, é porque eu também posso. E você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Não pense que a Marcela e a Eliane tá sentada aqui é porque a gente tá muito bem. Nem sempre. Mas assim, na palavra de Deus ele diz que o choro ele dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Que o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E quando a gente pensa que está forte, estamos fracos, mas quando a gente pensa que está fraco, é aí que estamos fortes. Por que essa palavra, Eliane? Muitas vezes, quando você se sente fraco, você busca mais. Você chora. E o que se humilha serão exaltados, não é os humilhados, é o que se humilha perante o Senhor. Então, eu quero trazer, assim, essa história de Marcela. Para mim, é uma história impactante, porque eu vivenciei isso. Marcela, ela procurou muitas pessoas e muitas fecharam a porta realmente. Disseram não. Marcela foi discriminada muitas vezes. As pessoas já olharam para Marcela de cima para baixo e não deram a devida atenção por causa do seu vestimento momentâneo, às vezes por causa de um cabelo. Mas tudo isso fez com que ela tivesse uma base forte. E tenho certeza que através desse exemplo de Marcela, muitas mulheres vão ser impactadas. E como estamos finalizando esse podcast, você, Marcela, dê sua deixa, fale algo para quem vai impactar essas mulheres, né? Espero que muitas te procurem, porque seu tratamento, seu atendimento é de excelência. E se todos trabalhassem com amor, como você trabalha, tenho certeza que muitas mulheres seriam mais alcançadas. Pode falar. Um dia, eu fui surpreendida em uma clínica, no qual uma profissional olhou para mim e disse assim, o seu sorriso me incomoda. E você sorri demais. E não é possível que todos os dias você tá feliz. E eu disse para ela, não é dizer que todos os dias eu estou feliz, mas eu estou bem comigo mesma. Então, independente do momento que você esteja vivendo, independente do sonho que não foi realizado, permaneça sorrindo, acreditando em você, no potencial que há dentro de você e tenha certeza que tudo é possível ao que crê. E esse sorriso, para uns é impactante, para outros é transformador, para outros se torna-se um acalento e para outros pode incomodar. Mas, independente da visão de cada um,
Nada disso me paralisa de eu voltar e permanecer e seguindo, sorrir, transbordando. Então, acredite em você. E assim como Marcela conseguiu virar a chave, mudar a vida, com você não é diferente. Então, vem comigo e vem vivenciar o extraordinário da sua vida. E eu agradeço a todos vocês que estão assistindo e todas as mulheres e homens que vão se impactar através desse momento maravilhoso. Acompanhe que teremos mais podcasts Mulheres Reais. E claro, se você quiser patrocinar o nosso podcast, pode falar conosco. Vou colocar aqui na legenda, vou colocar aqui toda a informação. E você é sempre bem-vinda. Eliane, como assim um podcast tão assim humanizado? É para mostrar para vocês que podemos fazer algo bem especial, mostrar nossas qualidades de uma forma simples, encantadora. Então, sejam todas bem-vindas ao podcast Mulheres Reais com a doutora Marcela Dias. Obrigada! E grata, amiga! Grata! Obrigada por me permitir transbordar a vida de muitos. Amém!